Boa tarde, meu amigo do Papo de Sábado. Tudo bem com você? Vamos fazer agora o papo subir um pouquinho mais cedo, né? Visto que algumas coisas começam a voltar ao normal. A gente tinha acostumado a subir lá no finalzinho da noite, pessoal em casa e tal. Agora a coisa vai voltando ao normal e graças a Deus, né? A gente vai subir um pouquinho mais cedo nosso papo para a gente poder participar com você aí. Vou ter uma colinha minha aqui, vou ficar olhando um pouquinho para o lado. Solidão. Olha que papo interessante, né? Solidão. Pessoas que estão rodeadas de pessoas e mesmo assim se sentem solitárias. Você já parou para pensar nisso aí? Que às vezes não basta você estar envolvido com pessoas, você ter as pessoas ao seu lado, não basta, porque isso não, às vezes não é a garantia, não é garantia de que você não está solitário. Solidão. Hoje a solidão é uma realidade. É uma realidade. Nua e crua. Independente de ter esse negócio de pandemia ou não, hoje a solidão ela é uma realidade na vida das pessoas, né? Como eu falei no princípio, não é porque você tem pessoas ao lado ou está rodeado de pessoas, família às vezes até mesmo, que isso te dá a garantia que você não está solitário. Você é uma pessoa solitária em meio à multidão. E a gente está cansado de ver pessoas assim, né? Vou dar um exemplo. Numa casa de repouso, muitas vezes, os idosos são cercados por pessoas que cuidam muito bem deles, que zelam pela saúde deles, como jamais a família faria, jamais a família conseguiria fazer igual, né? Colocam na mesa o melhor, às vezes não a comida que a gente acha que é a melhor, mas que eles entendem que é a melhor, que é a mais coerente para a vida daquele idoso, dão a comida na hora certinha, os remédios tal. Porém, a pessoa, mesmo assim no lugar desse, ela pode se sentir solitária, né? Essa é uma das maiores realidades que a gente vê nesse tempo em que nós não temos mais condições, às vezes, de cuidar da nossa própria família mais. Não temos mais. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. E às vezes o cuidado que nós tivemos, às vezes hoje nós não conseguimos mais despender para aquelas pessoas que nós amamos, né? Então alguns critérios mostram as coisas de uma forma nesse mundo, né? Um mundo em que as redes sociais, por exemplo, elas isolam as pessoas a cada dia. Então é muito fácil, de repente você está aí vendo o papo de sábado, você está lá vendo o papo, prestando atenção, e você está numa conversa com alguém, você está na casa de um parente, de repente você não está nem prestando atenção naquilo que está acontecendo. Então o que eu faço? Eu jogo meu celular no lixo, não presto mais atenção nas redes sociais, não faz isso, senão você vai ficar sem a nossa conversa aí, sem lá o meu Três Dedos de Prosa, né, que está vindo com um tema muito legal aí no próximo episódio. Enfim, a gente conversa com o aparelho. Eu estou conversando com você através de um aparelho. Mas isso não pode fazer com que nós percamos assim, a visão ou percamos a comunhão que é necessária para o ser humano. O ser humano costuma viver em tribos, em guetos, em grupos, né? A gente estuda isso até mesmo num contexto bíblico. Deus fez o homem para viver em família, no contexto familiar, cercado de pessoas, convivência, troca de ideias, de experiências. Então isso é muito importante. As igrejas estão assim. As igrejas elas se especializaram em fazer eventos. Então a gente faz eventos e mais eventos. Agora não está podendo, né? A igreja separa, aquela igreja de jovem, não vou nela. Aquela igreja de jovem, não vou naquela igreja. Então nós mesmos estamos sem querer fazendo algumas discriminações que tornam as pessoas dentro da igreja, envolvidas às vezes com algumas áreas da igreja, mas são solitárias. Então se não estão embutidas ou envolvidas por aquele grupo, elas se sentem solitárias. Então eu lembro da minha juventude na igreja, então era assim, conversava com os idosos, gostava pra caramba de conversar com a galera da minha idade, porque
as conversas eram mais assim diretas, né? Eram mais, vamos dizer assim, comuns, mas não desperdiçava a oportunidade de conversar com uma pessoa idosa, trocar uma ideia, ouvir, né? Até para que essa pessoa pudesse entender que ela está num contexto diferente. A igreja, ela deveria ser um contexto diferente. Não é, mas deveria ser. Então, as igrejas, elas fazem isso às vezes, são eventos, igreja de casado, igreja de jovem, igreja não sei o quê. Nós, às vezes, fazemos essa divisão dentro das igrejas. Cansei de ver pessoas que estão envolvidas lá com o seu ministério. Ah, não participo do que um outro ministério faz. Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, isso é coisa de casado. Então, quer dizer, nós mesmos acabamos perdendo a cultura bíblica, né? A gente prega tanta Bíblia, fala tanto de Bíblia, e o que está faltando é viver Bíblia. A gente não vê a pessoa viver Bíblia. Então, as pessoas estão longe de nós, dentro da própria igreja. Situações que estão tornando cada vez mais solitárias as pessoas dentro das próprias igrejas. Ao mesmo tempo que as redes nos aproximam, dessa forma que a gente está conversando aí, ela nos distancia. Olha que interessante, né? A mesma que nos aproxima, se a gente não tomar cuidado, ela vai nos distanciar, vai nos afastar. A própria pandemia mentirosa, envolta em tantos questionamentos se é verdade ou não, que coisas que não serviram, né? Que isola, não isola, toma remédio, não toma remédio. Será que ela não serviu para aumentar a solidão das pessoas? Porque de repente tem gente que tem aversão a pessoas com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, com mais de 80 anos. Tem medo de dar um abraço. E a retórica é, não, eu não quero transmitir. É mentira. Você tem medo de pegar o negócio, que o negócio pegue você. Então, será que a própria pandemia não veio para trazer também essa mística à realidade? Né? O fique em casa. Fique em casa é bom para quem tem casa com família. Aí é legal. Você tem a família, você está envolvido. E quantos nem casa tem para ficar? Quantos moram num quarto e cozinha? Às vezes várias pessoas morando. Então aquela convivência, às vezes, desastrosa, porque as pessoas não têm como conviver. E ao mesmo tempo que são rodeadas de pessoas, são solitárias. São solitárias. Não tem compreensão. As pessoas não compreendem, né? As pessoas hoje em dia não procuram compreender o outro. Não aceitam os problemas do outro. Não aceitam as falhas do outro, como se fossem perfeitas, né? Então, quem é perfeito atire a primeira pedra. Então, nós não temos pessoas perfeitas. A família, então, nem se diga. Quando a gente entra no âmbito familiar, eu te pergunto, será que um chute na canela de muitos, quando a gente fala dessa área familiar, não é um chute na canela, né? Alguém pode falar, mas você também. Olha, eu tenho minha consciência limpa, assim, nesse sentido de família. Eu sempre tentei aproximar. Até que chega uma hora que também né, você não é mágico. Não vou nem dizer que você é Cristo, que nem Cristo conseguiu. Então você não é mágico, você não consegue mesmo. E me arrependo até de ter me afastado da minha família geral, da minha parentela, me dedicando às vezes tanto a eventos de igreja, né? E o tempo já era, a gente já falou de tempo aqui, pode ser até que a gente volte a falar. Sempre é bom falar de tempo. O tempo não volta, o tempo não volta. O tempo vai comendo. O relógio não volta, o relógio vai para frente, né? Então a família nem se diga, né? Quantos parentes entraram em contato com você para saber se você está bem? Tem medo de te visitar, porque você tem mais de 60 e tal. Fala sinceramente para mim. Hoje tem a facilidade do WhatsApp. Quantos mandaram uma mensagem do WhatsApp? Por isso que eu falei, é um chute na canela. Pode ser que de repente aí, do outro lado do vídeo aí do celular, você esteja chorando agora. Você fala, poxa vida, né? O que esse cara tá falando é verdade. Não teve uma alma boa aí que me ligou para saber, né? Se eu tô bem. A gente, mas eu vi no Facebook você colocando um negócio lá, você tá bem. A gente, tô falando, né? Nós estamos nos desligando. Alguns nem sabem, ou até sabem que você tem essas tal de comorbidades aí, essas coisas
que trazem uma sujeição maior a que você possa morrer pelo Covid ou de Covid, né? Tem uma diferença grande aí. Sequer ligam, mandam uma mensagem para você, né? Até irmãos da igreja mesmo. A gente tem irmãos, às vezes falam, mas tá lá tá no grupo, pastor, tá no grupo, pastor. A gente ouve muito as pessoas falando isso, né? A pessoa tem que ver. E os que não estão? Eles estão, você tem que ligar. Tem que bater no portão, perguntar se está tudo bem, pedir para a família, olha, posso visitar, né? Olha, tomei um banho, a gente comprou até um negócio para pulverizar agora, nós vamos ter assembleia, comprou um negócio para pulverizar, para que as pessoas, né, possam tirar essa mística, se bem que eu bato na tecla, o lugar mais seguro que existe é a igreja. É o lugar onde você conhece as pessoas que frequentam, você sabe quem está lá, você acompanha essas pessoas, muito mais seguro do que o mercado, feira livre, que um elevador de prédio. Você não sabe quem usou um pouquinho antes, né? Então, alguns desse fique em casa estão do jeito que o diabo gosta. Ah, tô aqui, minha televisão, quando eu quero assistir o culto eu ligo lá no YouTube, do jeito que o diabão gosta, né? Do jeito que o bichão gosta, tranquilão, ninguém me enche o saco, ninguém me incomoda, e as pessoas solitárias que se danem. Eu tenho aqui a minha família. Então, a solidão, eu imagino assim, ela tem levado muitas pessoas a ficarem doentes, enfermas, muitas pessoas a entrarem em depressão, não tenha dúvida disso. Talvez alguns aí, até com maior fraqueza, vão tirar a própria vida, se é que já não faz parte desse grupo aí, algumas pessoas que estão entrando nessa situação. Então, a pandemia tem nos ensinado, né? Muitas coisas. Quem se preocupa com você, às vezes a pessoa fala, eu amo, olha, eu amo aquela pessoa, eu fiz isso, mas eu amo. Como é que pode? Não é verdade? Como é que você pode dar um beliscão na pessoa, falar que você beliscou porque você ama? Então você é uma pessoa incoerente. Quem se preocupa com você? Quem realmente se interessa em sua pessoa e não em seu bolso, né? Porque às vezes a pessoa está próxima de você, ela não está preocupada com você. Ela está preocupada se você morrer, de onde ela vai conseguir uma graninha quando precisar, né? Eu falei, vai pegar pesado aí, né? Eu acho que alguns assuntos chutam a canela mesmo. Por isso que às vezes até as pessoas falam, não tenho mais tempo para ouvir o papo de sábado. Às vezes não é que não tem mais tempo. Às vezes é que não querem mais ser confrontados porque a gente fez uma proposta de conversar o dia a dia e o dia a dia traz realidades. A gente não está falando de utopia aqui. Tem muita gente falando de utopia. Se entrar no YouTube aí, nossa, utopia dá com pau. Aqui nós não estamos falando de utopia. Aqui a gente está falando de vida, dia a dia, ó, carne e osso, né? Tô cansado, gente cansada, gente que tem se esforçado para fazer alguma coisa de bom, porque a maioria das pessoas, a maioria, grande maioria, pensa no seu próprio umbigo e que se dane o resto, não se preocupa em fazer algo de bom, o próximo que se dane, né? Então, a solidão em meio à multidão talvez seja um mal desse século, ou um dos males desse século. Ah, mas eu estou cercado de pessoas. Mas é como num campo de futebol. Você torce para o time, você vibra com os gols do time, você abraça as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo você olha e fala, não conheço ninguém aqui. Torcem para o mesmo time, comemoram comigo, né? Ficam felizes comigo, mas se precisar de alguém aqui, aí. Se eu cair duro aqui, se eu começar a passar mal aqui, o máximo que talvez alguém faça é pegar um celular e chamar um serviço médico do estádio, da arena, tal, e cai fora para não ter mais qualquer tipo de compromisso. Então é exatamente esse negócio. Nós somos cercados por pessoas que às vezes torcem para o mesmo time, estão na mesma igreja, gostam das mesmas coisas, mas você se sente solitário, porque você sabe que se você olhar para o lado e precisar de uma delas, ó, cada um vai para o seu canto e você que se dane. Então a solidão, uma luta. Por isso que a gente tem que desenvolver, eu digo assim, como é que eu posso abordar para você para encerrar o papo? A gente tem que desenvolver uma intimidade com esse Cristo, né? Porque é quem vai estender as mãos para nós na hora. É quem conhece, né? Como diz lá Evangelho segundo São João, no capítulo 10, fala do pastor e das ovelhas. Que o pastor conhece a voz das ovelhas e delas ele é conhecido.
Ele conhece a voz das ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz. Delas, ele também é conhecido. As ovelhas conhecem o seu pastor. Tem até vários vídeos na internet mostrando o pastor de rebanho mesmo, de ovelhas no campo, as pessoas tentando enxotar as ovelhas, tal. As ovelhas nem se mexem. Quando chega o pastor, ou com um apito, ou com um sinal de palma, ou com a própria voz, as ovelhas obedecem. Então, o desafio é esse, né? Nessa hora é abrir a Bíblia e tentar esse contato aí, contato com o Criador aí, contato com o Cristo. Falar, ó, esse é amigo, esse não nos abandona mesmo, esse é amigo mesmo, esse não nos deixa solitário. Então, na hora que você está, eu nunca morri, mas na hora que você está fechando os seus olhos, eu tenho certeza que ou alguém lá de baixo vem te buscar, que vai ser uma triste realidade, ou alguém lá de cima vem te buscar. Se você acredita nele como Senhor e Salvador da tua vida, deve ser um momento assim bacana, né? É a passagem. E você percebe, você fala, puxa, eu não estava sozinho mesmo. Bem que ele garantiu, estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então deve ser um momento bacana, né, gente? A gente não quer ter pressa para experimentar, mas deve ser um momento bacana para aqueles que seguram a mão do Cristo, para aqueles que infelizmente vão para baixo, aí não tem mais chance. A chance é aqui. Aqui que a gente desenvolve. Estou sozinho, estou solitário, mas sei que tem alguém que não me deixa sozinho jamais. Estou com você todos os dias até a consumação. Como diz o salmista, ainda que a minha mãe e meu pai me abandonarem, tu, Senhor, jamais me deixará. Um abraço, até o nosso próximo papo de sábado. Um beijo no teu coração hoje.